Olá meus amigos, minhas amigas, aqui é o professor Lucas Cunha, no FAD-Vale Online. Estamos aqui para falar sobre a proteção do trabalho infantil na Constituição Federal de 88. Meus amigos, minhas amigas, a Constituição Federal de 88 está comemorando, neste ano de 2018, 30 anos de sua existência. Em seu bojo, nós temos a questão prevista do trabalho infantil. O que o texto constitucional traz acerca do trabalho infantil? Nós sabemos que, na realidade, não só no Brasil, mas em outros inúmeros países, mundo afora, nós temos a preocupação da erradicação, da eliminação de qualquer trabalho infantil. Uma vez que a criança ela tem que ser preparada através de estudo e através da vivência do seu tempo próprio, para que ela sim, no momento certo, possa adentrar ao mercado de trabalho, possa se inserir na realidade financeira, no termo de produtividade, nos países, e no caso do Brasil, não é diferente. A Constituição Federal, no artigo 7º, ela vai trazer sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, mais especificamente, lá no inciso 33, ela vai trazer para a gente a questão do trabalho infantil. O inciso 33, ele vai estar dispondo que é proibido qualquer trabalho insalubre, perigoso ou noturno para menores de 18 anos. Então a primeira parte dele diz que não é possível, não é permitido, não é autorizado trabalho infantil, não é autorizado trabalho insalubre, perigoso ou noturno a menores de 18 anos. Mais à frente, nós vamos verificar que, pela Convenção 182, até 18 anos é considerado o indivíduo como criança. E aí, a Constituição, seguindo essa lógica temporal, ela vai considerar inaplicável aos menores de 18 anos a realização de atividade perigosa, de atividade insalubre e de atividade noturna, certo? No entanto, ela abre a possibilidade de que exista trabalho ao maior de 16 até completar 18 anos. Então, aos jovens de 16 e 17 anos, esses podem sim trabalhar, desde que não exerçam atividade noturna, insalubre ou perigosa. E continuando o inciso 33, ele vai dizer que aos menores de 16 anos não é possível nenhuma forma de trabalho, salvo, exceto, na condição de aprendiz. E aí nós temos uma regra própria, uma legislação própria, que vai trazer sobre o aprendiz. O que se deve fazer, quais são as atividades que vai se tratar para o aprendiz. Então, a partir dos 14 anos, é possível se contratar na condição de aprendiz, para que aquele menor possa desempenhar algum tipo de atividade que venha estar adequado ao curso que ele esteja fazendo para uma futura inserção no mercado de trabalho. Então a Constituição Federal, frisando aqui, conforme se verifica no slide, ela tem a questão do trabalho noturno, conforme se sabe, o trabalho noturno do trabalhador urbano é aquele que ocorre das 22 até as 5 horas, 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Esse trabalho é vedado a menores de 18 anos, certo? O trabalho em local perigoso,
considerado assim pela legislação, também é vedado aos menores de 18 anos e em locais insalubres também considerado inaplicável aos menores de 18 anos. 16 anos, pode trabalhar? Pode. A partir dos 16 anos pode trabalhar, desde que não se enquadre nas condições anteriormente informadas, que é o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 14 anos pode trabalhar excepcionalmente. A partir dos 14 anos é possível sim trabalhar excepcionalmente. Então, uma criança, adolescente de 14, 15 anos de idade só pode trabalhar na condição de aprendiz. Seguindo aí, nós temos a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, cujo Brasil é signatário. E ela vai trazer para a gente, logo nos seus artigos iniciais, as questões atinentes à possibilidade do trabalho infantil. Primeiro, ela diz assim, olha, todo membro que ratifique a presente convenção deverá adotar medidas imediatas e eficazes para assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil em caráter de urgência. Falaremos na sequência quais são essas piores formas. Então ela está dizendo o seguinte, olha, todo país que signatário for desta Convenção 182 deve se organizar, deve se preparar para eliminar, para erradicar as piores formas de trabalho infantil em todo o território nacional. Isso, na realidade, já vem sendo feito um trabalho, especialmente pelo Ministério Público do Trabalho, com a efetiva participação do Ministério do Trabalho e Emprego, tentando eliminar, erradicar, principalmente essas piores formas de trabalho infantil. O artigo 2º da Convenção 182 vai dizer para a gente, para efeitos da presente convenção, o termo criança designa toda pessoa menor de 18 anos. Toda pessoa menor de 18 anos, para a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, é considerada criança. Artigo 3º, para efeitos da presente convenção, a expressão piores formas de trabalho infantil abrange. Então, quais são as piores formas? Vai estar estabelecido lá nas alíneas A a D, que diz o seguinte, todas as formas de escravidão ou prática análogas à escravidão, tais como venda e tráfico de crianças, a servidão por dívida e a condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados. Isso é uma realidade que assola inúmeros países do mundo. O Brasil, evidentemente, existe sim ainda algumas formas de trabalho escravo e que vem sendo rechaçada, fiscalizada na medida do possível e que depende muito da sociedade para que alguém tomando conhecimento desse tipo de prática faça sua denúncia, denuncie de forma anônima, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo, mas um dos grandes objetivos, considerando que nós somos signatários da Convenção 182, é eliminar essas piores formas de trabalho infantil, dentre elas aí, a primeira levantada é a questão da escravidão ou formas análogas à escravidão. Quando um trabalhador, por exemplo, e aí vamos trazer especificamente no caso das crianças, ele é levado para trabalhar num determinado ambiente, num determinado local, e ele se vê ali impossibilitado de sair, uma vez que contrai dívidas com seu empregador, e ele vai se mantendo ali e nunca consegue resolver pagar por essa dívida, e vai ficando preso dentro daquela relação. E isso pode sim, dependendo do caso, evidente que tem que ser analisado caso a caso, ser considerado um trabalho escravo. E as penas, a penalidade para o empregador, ela tem sido severa. Bom, a letra B do artigo 3º da Convenção 182 vai trazer para a gente a segunda pior forma de trabalho infantil, que é a utilização, o recrutamento e a oferta de crianças para a prostituição
a produção de pornografia ou atuações pornográficas. Nesse caso também é considerado pelo texto da Convenção 182 uma das piores formas de trabalho infantil, também passível de denúncia, e lamentavelmente no Brasil ocorre com muita frequência, nas estradas especialmente, regiões afastadas, onde crianças são submetidas à prostituição, em muitos casos levadas pela própria família, o que é lamentável e que precisa ser acabado, ser extinto em nosso país. Para isso também depende muito da sociedade de forma geral. O grande problema é que muitas vezes nós somos coniventes, passamos, visualizamos e não denunciamos. Precisamos ter uma postura mais ativa enquanto cidadãos para que a gente possa realmente e efetivamente dar conta de cumprir com esses objetivos trazidos aí pela Convenção 182 da OIT, porque é de se dizer que somente a fiscalização e jogar essa responsabilidade somente para o Estado de uma certa maneira, até ato de covardia da sociedade de forma geral. Então nós precisamos ser mais ativos nesse sentido. Seguindo aí com piores formas de trabalho, a letra C fala a utilização, recrutamento ou oferta de crianças para a realização de atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais como definidos nos tratados internacionais pertinentes. Isso também é uma realidade que assola muito o nosso país, especialmente em regiões onde o tráfico é efetivo e as crianças são acampadas ali, elas são agrupadas para a realização de atividades ilícitas, como aviãozinho, fogueteiros, dentre outras questões. Elas são então aliciadas pelo tráfico e nós acabamos aceitando essa situação. Evidente que falar de fora e falar da lei é muito bonito. Eu fazer uma análise do texto legal, dizer que não pode e não entender a realidade na qual aquela criança está inserida juntamente com a sua família, em muitos casos é caso de sobrevivência. Ele acaba entrando por esses caminhos para a sua própria sobrevivência, sobrevivência da sua família, ou até mesmo porque vai crescendo em determinado ambiente e aquilo passa a ser para ele um auge, ou seja, alcançar um determinado patamar dentro de uma boca de fumo, dentro de uma questão de tráfico, acaba sendo inserido dentro dessa realidade social e que nós precisamos mudar. Eu entendo particularmente nesse caso da letra C, é que essa modificação ela deve passar por uma reestruturação social geral, especialmente no tocante à educação, porque se nós dependermos só de fiscalização para acabarmos com esse tipo de prática, nós ainda vamos ter por muitos anos, muitos e muitos anos, crianças aliciadas para esse tipo de atividade e aí descumprindo então a letra C da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, em seu artigo 3º. A letra D diz que o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças. Ao final dos slides, eu deixo para vocês, meus amigos, minhas amigas, eu deixo para vocês uns links do YouTube, onde vocês vão poder assistir o programa da Liga, o programa que traz a realidade de crianças trabalhando em várias situações, vendendo bala no semáforo em São Paulo, trabalhando na quebra de castanha lá no Pará, trabalhando com limpeza de excremento e de tripa de gado em determinada localização no país. Quando nós nos apercebemos dessas situações e verificamos como elas ocorrem e qual que é a situação que aquelas crianças estão inseridas economicamente, socialmente, nós passamos a fazer algumas reflexões sobre a questão da própria legislação, onde a gente, é lógico, devemos prever na lei
patamares em que as pessoas sejam respeitadas, os direitos sejam cumpridos e que elas, por força da lei, gozem de garantias, mas quando a gente consegue visualizar questões práticas trazidas pelo programa Liga, pelo Profissão Repórter, pelo Globo Repórter, são links que eu deixei para vocês, nós vamos verificar que a realidade ela é bem diferente, a realidade ela acaba se destoando bastante da lei que traz uma previsão que certamente é o que deve ocorrer, mas que não se encontra com a nossa realidade social, especialmente em algumas regiões do país. Bom, além da Convenção 182, nós temos a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8.069/90, que vai trazer em seu artigo 60, dizendo que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, respeitando, portanto, o texto constitucional, e a proteção do trabalho dos adolescentes é regulada pela legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. E, por fim, vai falar da competência do juízo da Vara da Infância e Juventude para autorização desse trabalho infantil. Então, segundo a legislação, o juiz estadual da Vara da Infância e Juventude é o juízo competente para apreciar e autorizar a realização do trabalho infantil para os maiores de 14 anos, menores de 16 anos. Isso nos traz uma reflexão, é até um objeto de pesquisa que nós temos desenvolvido no nosso curso de doutorado, sobre quando a gente fala do trabalho infantil artístico, por exemplo, onde a gente verifica nas telas dos nossos televisores inúmeras crianças participando de novelas, participando de programas e outras atividades, mas não só lá, né, na televisão, mas no teatro. Nós vamos encaminhar também para a questão do YouTube hoje, que está sem nenhum tipo de controle. Existe ou não trabalho realizado nesse sentido? Não é objeto da nossa discussão hoje, mas fica como reflexão. Se a lei diz que é só a partir dos 14 anos, como que uma criança de 6, de 8, de 10, ela participa de um programa de TV ou ela grava para a realização de uma novela? Bom, é evidente que tem possibilidades jurídicas para isso. Não é nosso objeto, mas fica a reflexão, uma vez que o texto constitucional estabelece somente a partir dos 14 anos, e mesmo assim uma condição especial, que é na condição de aprendiz. A CLT também não é omissa com relação à questão do trabalho infantil. O artigo 402 diz que considera-se menor para efeitos dessa consolidação o trabalho de 14 até 18 anos, então de 14 até completar 18 anos é um trabalho realizado por menores. O trabalho do menor rege-se pelas disposições presentes nesse capítulo, exceto os serviços em oficinas que trabalham exclusivamente pessoas da família do menor e estejam sob a direção do pai, mãe ou tutor. E aí a questão da atividade familiar, essa não é, em tese, considerado um trabalho, muitas vezes utilizado a atividade do menor, especialmente nas pequenas agriculturas, etc., que podem ser utilizados no trabalho, desde que ele cumpra com as suas obrigações escolares, dentre outras. O artigo 403 é proibido qualquer trabalho a menor de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, que vai confirmar o texto constitucional. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao desenvolvimento físico, psíquico, moral, social e em horários e locais que não permitam frequência à escola. Então, uma das grandes preocupações da legislação, quando se autoriza alguma forma de trabalho, mesmo assim a partir dos 14 anos, seguindo o texto da Constituição Federal, é que esse menor tenha sempre garantido os estudos. A questão de frequência à escola, de participação das atividades escolares, essa é sempre uma preocupação trazida pelo texto legal. Voltando à questão da preocupação aí da legislação com os estudos e partindo já para o nosso encerramento,
Nós temos o artigo 424 da CLT, que vai dizer que é dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães ou tutores, afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à saúde e à constituição física ou prejudiquem a sua educação moral. Então, uma das grandes preocupações da parte da aprendizagem é que o menor que está ali fazendo um curso técnico, ele possa, na prática, ao realizar a sua atividade de aprendizagem, ele possa, na prática, exercer as questões teóricas que ele vem aprendendo no seu curso técnico. E aí, a grande preocupação é essa: eu estou associando um aprendizado prático com o ensino teórico, mantendo esse aluno na condição de, esse aprendiz, esse menor, na condição de estudante, sempre. Fora isso, verificou-se aqui no 424 a questão da preocupação com a condição física, né? Não submeter esse menor a jornadas extensivas de trabalho e esse tipo de questão. No artigo 425, os empregadores de menores de 18 anos são obrigados a velar pela observância nos seus estabelecimentos ou empresas dos bons costumes e da decência pública, bem como das regras de segurança e da medicina do trabalho. Mais uma vez, falando da preocupação com o ambiente onde esse menor vai estar inserido, onde ele vai estar exercendo o seu ofício e aprendendo um determinado ofício ou atividade. O artigo 428, contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias à sua formação. Então esse é o objetivo da aprendizagem. Pode-se trabalhar a partir dos 14 anos, desde que ele realmente possa desenvolver uma determinada atividade ligada àquilo que ele está se preparando lá no ensino técnico. Isso, a legislação teve grande preocupação com tais questões. Por fim, eu queria que vocês observassem aqui nos slides, eu trouxe para vocês algumas imagens para a gente poder fazer uma breve reflexão, finalizando a nossa fala de hoje. Primeira imagem, nós temos aí umas crianças com pá, enxada, pegando alguns cascalhos e todas de alguma maneira simbolizando a questão do operário e trabalhando um serviço que é fisicamente incompatível, ainda mais com essas crianças que estão ali, que não aparentam ter mais do que 5, 6, talvez 7 anos de idade. Conforme convenção lá da OIT, a Convenção 182, da qual nós somos signatários, esse tipo de trabalho ele é totalmente inadmissível. Mas quando a gente pensa e olha para a questão e fala do trabalho infantil, normalmente são imagens assim que vêm à nossa cabeça. Nós não imaginamos, por exemplo, uma criança gravando uma novela. Não é algo que passa pelo nosso imaginário no sentido de falar assim, estão explorando aquela criança ou está realizando um trabalho. Não estou dizendo aqui que haja qualquer tipo de exploração, pelo contrário. Mas quando a gente pensa em trabalho infantil, eu estou usando apenas como analogia, o imaginário das pessoas leva a esse tipo de cena, conforme também esse slide aqui. Uma plantação de cacau, uma criança carregando lá, fazendo um grande esforço para carregar um saco de cacau e trabalhando lá então nessa lavoura. Além dessa, nós temos também essa, olha, uma criança vendendo bala no sinal em algum grande centro, certo? Então são imagens que, quando falamos em trabalho infantil, normalmente nós constituímos em nossa
em nosso imaginário, em nossa cabeça. E aqui também é uma feira livre, onde crianças estão ali carregando, eles vão trabalhando, carregando compras para as pessoas que estão lá enchendo as suas sacolas, fazendo a sua feira. Aí duas crianças com carrinho de mão, fazendo esse serviço de levar a compra até ao carro ou ao local onde essas pessoas que realizam a compra pedem para que eles possam fazer esse trajeto. No programa Profissão Repórter, mostrando justamente uma cena dessa, o repórter interpelou a criança e perguntou, e foi perguntar para ela, ele respondeu o seguinte: eu estou aqui, eu não estou vagabundando, eu estou trabalhando. E uma indagação feita lá no programa Liga diz: a lei diz que nenhuma criança de 14 anos pode realizar, menor de 14 anos, pode realizar qualquer tipo de trabalho, e 14 somente somente na condição de aprendiz. A lei garante a essas crianças um prato de comida na mesa todos os dias, para que elas realmente não precisem trabalhar. Então esse é um grande questionamento. É evidente que nós não estamos aqui apoiando esse tipo de trabalho, mas que nós precisamos refletir sobre a nossa realidade social, sobre as nossas condições sociais e sobre o que é necessário e o que não é necessário. Porque ter leis bonitas, leis que simbolizam ou que reflitam até questões trazidas por países chamados de primeiro mundo, com índices de desenvolvimento humano elevadíssimos, enquanto na nossa realidade a gente se depara com certas proibições que não resolvem o problema social, uma vez que na prática, conforme verificado nessas imagens, elas acabam não ocorrendo. Mas a Constituição Federal garante a toda criança que ela não exerça nenhum tipo de atividade antes dos 14 anos de idade e que a partir dos 14 pode, mas na condição de aprendiz. Fechamos aqui então a nossa fala sobre o trabalho infantil constante da Constituição Federal de 1988, que completa nesse ano de 2018 seus 30 anos de existência.